Boa noite, boa noite. Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui de novo às nossas discussões de psiquiatria. Vamos lá para mais uma noite de bate-papo, né? Não digo estudos, mas de bate-papo, onde a gente pode aprender bastante. Ontem, então, a gente falou sobre depressão, sobre ansiedade, sobre como ajudar pessoas com depressão, sobre coisas que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está na hora da crise ali, né? Então, o pessoal participou bastante, foi bem interessante e surgiram muitas dúvidas. O pessoal queria participar mais e aí a gente resolveu criar esse espaço hoje para a gente tirar mais dúvidas, né? Então, a nossa reunião hoje eu vou tirar bastante dúvida. Vocês já vão colocando aqui tudo que tiver de dúvida pra gente, tá? Que hoje eu vou tirar as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Uma dúvida que ficou ontem, a primeira dúvida foi a seguinte. Perguntaram assim, ó: sempre é necessário a medicação? Então, será que toda vez que eu tiver um paciente com depressão e tiver um paciente com ansiedade, vai ser necessário eu fazer tratamento com medicação? As pessoas têm um pouco de receio de logo entrar com tratamento medicamentoso, né? Então vamos lá. Precisa sempre tratar com medicação a depressão e a ansiedade? Não, não precisa. Existem outras possibilidades para depressão leve e para ansiedade leve a moderada, tá bom? Por exemplo, psicoterapia, tratamento com um psicólogo ajuda muito, ajuda bastante. Então, nem sempre é necessário tomar medicação no caso de depressão leve e de ansiedade leve a moderada. Outra coisa que pode ser que ajuda muito é o mindfulness. Mindfulness ajuda bastante, tá? Então, mindfulness é um tipo de psicoterapia que pode ser feito também. Então, essa é a primeira dúvida. Sempre é necessário medicação? Resumindo, não. Nos casos leves e moderados, pode ser feito apenas a psicoterapia e tem tido boas respostas. Então, vamos lá. Segunda pergunta que o pessoal me fez ontem. A depressão geralmente é acompanhada de ansiedade? Essa pergunta eu achei muito interessante. Por quê? Antigamente, a gente achava que depressão era uma coisa e ansiedade seria uma outra coisa totalmente diferente, à parte. Mas hoje a gente percebe que é um contínuo, né? Um contínuo. O que é um contínuo? As pessoas que têm depressão também têm sintomas de ansiedade. E pessoas que sofrem de ansiedade também podem ter sintomas depressivos. Então é um contínuo. São sintomas que se misturam, sim. Então é normal, tá bom? Pessoas que têm depressão terem alguns sintomas de ansiedade. Isso pode acontecer, é algo que é comum, é frequente até. Então a pergunta era: depressão geralmente é acompanhada de ansiedade? Normalmente sim. Normalmente os pacientes com depressão têm sim alguns sintomas de ansiedade. Certo? Enquanto isso, pessoal, enquanto eu vou falando, vocês podem também aí mandar suas dúvidas, tá bom? Que a gente vai tirar o máximo de dúvidas possível. Hoje vai ser tipo um plantão de dúvidas. Quero que vocês participem bastante para a gente tornar isso aqui bem dinâmico. Uma outra pergunta que eu achei bem legal que fizeram ontem, eu não sei se ficou claro, então hoje eu vou repetir com algumas
vou acrescentar mais informações, né? Perguntaram assim: a relação entre os hormônios da tireoide e a depressão. Para a gente entender bem isso, a gente precisa entender o que faz a nossa glândula tireoide. Todo mundo tem essa glândula, tá bom, gente? Então, essa glândula fica nessa região do pescoço aqui, ó. E todas as pessoas têm essa glândula. Então, o correto, tem pessoas que falam assim: eu tenho tireoide. Tá bom, todo mundo tem tireoide. Então, tireoide não é o nome da doença. Tireoide é o nome dessa glândula que fica aqui no pescoço. Tá ok? Qual é a função da tireoide no nosso corpo? A tireoide regula a velocidade das reações no nosso organismo. Por exemplo, quando a tireoide funciona demais, a pessoa entra num estado de hipertireoidismo. O hipertireoidismo, o que acontece? Resumidamente, né? Claro que é algo muito mais complexo do que isso. No hipertireoidismo, a pessoa emagrece, a pessoa pode ficar com os olhos abertos assim, o intestino dela pode aumentar a velocidade ou diminuir. Então, o contrário, o que acontece no hipotireoidismo? O hipotireoidismo acontece o seguinte: a pessoa pode engordar, pode ficar mais lenta, pode perder a vontade de sair, ela fica mais devagar, ela fica mais lentificada, entende? Então, assim, quando a pessoa entra num estado de hipotireoidismo, que é quando a tireoide funciona menos do que deveria, os sintomas são muito parecidos com os sintomas da depressão. Então, antes de dar o diagnóstico de depressão, normalmente a gente pode pedir alguns exames. Dentre esses exames, o exame da tireoide, para ver se a pessoa está com a tireoide funcionando bem. Então, a relação entre os hormônios e a depressão. A pessoa precisa estar com os hormônios tireoidianos em dia. As pessoas precisam estar com os hormônios tireoidianos alinhados, equilibrados, para não imitar uma depressão. Se uma pessoa está com hipotireoidismo e eu não investigo isso, eu posso até achar que ela tem depressão, posso iniciar um tratamento para depressão e o tratamento vai estar errado. Primeiro eu tenho que tratar a tireoide daquele paciente, tá bom? Uma outra coisa que parece muito com hipotireoidismo é a anemia. E aqui eu vou explicar um pouco mais. A pessoa, quando está com anemia, ela tem prejuízo do quê? Do ânimo, ela tem indisposição, ela tem preguiça, ela fica mais devagar. Então, quando a pessoa tem anemia de qualquer tipo, ela pode ter esses sintomas. E que parecem muito esses sintomas com os sintomas de depressão também. Então, é preciso ficar atento. Hipotireoidismo, anemia podem sim imitar, a gente chama mimetizar. Então podem mimetizar sintomas depressivos, é preciso ficar atento. E aqui também a gente pode falar da vitamina D. O pessoal pergunta bastante sobre vitamina D. A baixa vitamina D pode imitar uma depressão? Pode. Por quê? A vitamina D, ela é uma substância que no organismo vai ser transformada na serotonina. Então, toda a serotonina do cérebro é produzida a partir da vitamina D. Quando a gente tem baixa vitamina D, a gente pode ter baixa formação de serotonina. Então, com baixa serotonina, a gente pode ter os sintomas de depressão. Certo? Então, sintomas que podem, doenças, né? Que podem parecer depressão, mas não são. Anemia, hipotireoidismo e baixa vitamina D. Certo? Então, essas eram as perguntas que ficaram de ontem para responder. Vamos ver aqui se já tem perguntas hoje. Então aqui a doutora Daiane Alves, que ela perguntou assim: doutor, gostaria de saber quando a pessoa deve procurar o psiquiatra.
É uma ótima pergunta. Quando levar uma pessoa ao psiquiatra ou quando suspeitar que a gente deve levar essa pessoa ao psiquiatra, né? Primeiro, alteração de comportamento. Uma pessoa brusca, uma mudança brusca de comportamento, precisa ser investigado causas psiquiátricas. Mudança brusca, tá? Outra coisa, mudanças que a pessoa não percebe. Por exemplo, se sentir perseguido ou sentir que estão olhando, que estão vigiando ela. É um sintoma comum da esquizofrenia, por exemplo. Então é importante levar essa pessoa ao psiquiatra. Quando a pessoa tem prejuízo na vida dela, por exemplo, ela com sintomas de depressão, não consegue mais trabalhar, não consegue mais render tanto, começa a evitar familiares, começa a evitar os amigos, é um ótimo momento para levar essa pessoa ao psiquiatra. Na dúvida, gente, leve ao psiquiatra. É melhor você pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta de cuidado, tá ok? Então, na dúvida, leve ao psiquiatra para que ele sim tire da dúvida se é um transtorno psiquiátrico ou não. Vamos ver se tem mais perguntas aqui, gente. Doutora Natália, minha amiga, dizendo que está convidando os pacientes dela para assistirem. Legal, Natália, obrigado. Obrigado mesmo. Vamos ver se o pessoal tem mais dúvida aqui. Olha que legal, meu amigo aqui, Caetano, tá perguntando, tudo bom, Caetano? Boa noite. O Caetano pergunta assim, ó: depois que o paciente não estiver sentindo mais os sintomas, quanto tempo depois o paciente pode parar o medicamento? Excelente pergunta. Então vamos lá, como que a gente trata essa questão da medicação? Quanto tempo a gente trata o paciente? Como eu faço, que é o guideline norte-americano. O guideline é o protocolo, né? Eu sigo o protocolo norte-americano. Como que a gente faz? Eu inicio a medicação, eu trato o meu paciente até que ele não tenha sintoma nenhum mais. Até que ele seja bem. Quanto tempo leva isso? Eu não sei. Pode ser que seja 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu não sei quanto tempo ele vai levar para ficar bom, mas eu trato ele até ficar bom. Nesse momento, o paciente vai querer tirar o remédio, mas ainda não é o momento. Qual é o momento de tirar o remédio? Eu trato ele até ele ficar bom. A partir do momento que ele não tiver sintoma nenhum mais, eu mantenho essa medicação por mais 6 meses. Esse é o tempo. Então eu vou tratar esse paciente por mais 6 meses e depois sim a gente tira a medicação e vê como ele fica, tá ok? Então eu trato o meu paciente até ele não ter sintoma nenhum mais de ansiedade nem de depressão, e aí eu tô autorizado mais 6 meses. Depois desses 6 meses sim eu tô autorizado a tirar a medicação, tá? E aí, o que acontece depois? Se o paciente voltar a ter uma nova crise de depressão, o que eu faço? Eu entro com medicação e não tiro mais. Por quê? A pessoa que tem 2 crises de depressão tem grandes chances de ter depressão para o resto da vida, que é o caso de uma depressão que é uma depressão endógena, uma depressão hereditária, uma depressão orgânica. Então, depois que eu entro com a medicação, eu não tiro mais. No caso da pessoa ter mais de 2 episódios depressivos durante a vida. Por quê? Não sei se vocês sabem ou se vocês lembram lá do colégio, o neurônio parece uma árvore, né? A gente tem um desenho de um neurônio, parece uma árvore cheia de galho.
Quando a pessoa tem depressão, aqueles galhos são podados. E isso atrapalha a inteligência da pessoa, isso atrapalha o intelecto, o aspecto cognitivo da pessoa. Então, toda vez que ela tem uma depressão, ela tem prejuízo cognitivo. A pessoa que tem depressão, ela tem um prejuízo da inteligência, enquanto está sob o efeito da doença. Então, para não ter sequelas desse tipo, é que eu entro com a medicação e não tiro mais, para evitar uma recaída na depressão, tá? Vamos ver se tem mais dúvidas ou perguntas. A Paty Amorim está dizendo que já teve muitos episódios depressivos durante a vida. Realmente pode acontecer. Então o tratamento tem que ser mais intensivo, tá? Para evitar essas recaídas, viu, Paty? É isso que precisa ser feito. Hoje eu quero falar... Acho que tem mais dúvidas, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, pode ir mandando que eu vou respondendo. Eu trouxe um tema aqui que é bem interessante e que a gente vai abordar já já. O tema que eu trouxe pra gente discutir hoje é fibromialgia. Já ouviram falar de fibromialgia? Alguns dizem que fibromialgia não existe, outros dizem que fibromialgia é uma doença da mente, outros falam que é uma doença da parte reumatológica. O que é fibromialgia? Vamos começar daí, né? O que é essa fibromialgia? Fibromialgia é uma doença psicossomática. O que quer dizer psicossomático? Psico quer dizer que está associado à mente. Então, começa na mente a doença psicossomática. E aí, depois, ela tem repercussões no físico, no organismo. Por exemplo, a fibromialgia. É uma doença que é acentuada nos estados de estresse, por exemplo. Ela é acentuada nos estados em que o paciente tem depressão. Então, ela é uma doença psicossomática, tá ok? Quem sofre mais com fibromialgia são as mulheres, tá? Principalmente em 2 estágios da vida. Mulheres jovens sofrem com fibromialgia e mulheres na menopausa também sofrem com fibromialgia, mas pode aparecer em qualquer idade. Qual é a característica dessa doença, da fibromialgia? São dores pelo corpo, sem um lugar definido. Hoje pode estar doendo o ombro, por exemplo, amanhã dói a coxa, no outro dia está doendo as costas. São dores que ficam mudando de lugar. São dores que ficam acentuadas com ansiedade e ficam acentuadas com depressão, com estresse. Qualquer evento traumático pode acentuar essas dores. E quem de nós não passa por eventos traumáticos durante a vida, principalmente na nossa sociedade de hoje, né? Tem alguém aí que está assistindo a gente que tem fibromialgia? Se tiver, é uma boa hora da gente trocar ideia e responder algumas dúvidas. Então, a fibromialgia é uma doença psicossomática que tem origem na mente e tem repercussão no organismo. Por que é difícil fazer o diagnóstico da fibromialgia? Doutor, tem remédio, tem exame para descobrir se a pessoa tem fibromialgia? Infelizmente não. A fibromialgia não tem nenhum exame que você faça. Não existe exame de sangue, não existe exames de imagem, por exemplo, tomografia não pega fibromialgia, ressonância não pega fibromialgia. Então, isso é o difícil da fibromialgia. Como descobrir que é fibromialgia? É muito parecido os sintomas
com doenças reumatológicas, com vários tipos de reumatismo. Então a gente afasta primeiro os tipos de reumatismo. Então primeiro se investiga reumatismos. Afastou o reumatismo, mas a pessoa continua com dor, continua com esse quadro álgico que a gente chama de doloroso, então a gente pode aí pensar e suspeitar de fibromialgia. E qual é o tratamento da fibromialgia? O tratamento da fibromialgia normalmente é feito com antidepressivos. Então, principalmente a duloxetina é uma ótima medicação, né? Que é o Velija, dentre eles o Velija que é o mais famoso, a duloxetina que a gente usa. Vamos ver se surgiu algumas perguntas aqui. Rafael Marcondes perguntou assim: e aí, Rafa, tudo bom? Rafa perguntou assim: homens podem ter também fibromialgia? Como saber que uma dor no corpo não é fibromialgia? Rafa, homens também podem ter fibromialgia, tá? As mulheres sofrem mais de fibromialgia, é claro, mas os homens também podem ter. Então, como eu disse que a dor no corpo não pode ser fibromialgia, investigar, por exemplo, isso, se pode ser reumatismo, afasta as causas de reumatismo, afasta a causa de lesão muscular também, tá? E tem que ficar atento, é uma dor migratória, ela muda de lugar para lugar. Então hoje dói o ombro esquerdo, amanhã dói a perna direita, no outro dia dói a região lombar. São dores que mudam de lugar, então tem que ficar atento a essas características, tá ok? A Sabrina perguntou quanto tempo demora para tratar a cura. Então vamos lá. Não tem cura fibromialgia, né? O que é o conceito de cura? O conceito de que se você tira a medicação e a pessoa nunca mais vai ter sintoma. Pensando assim, fibromialgia não tem cura, mas fibromialgia existe controle. O que é o controle? A pessoa toma a medicação, muda seus aspectos de qualidade de vida e consegue viver bem, consegue ter bons resultados. Uma coisa que ajuda muito a fibromialgia é uma vida livre de estresse, uma vida livre de eventos estressores, uma vida com mais qualidade de vida. E isso inclui, claro, exercício, tá? Então, gente, exercício é fundamental para tratar a fibromialgia. E aí pode ser exercício de qualquer tipo. Pode ser musculação, anaeróbia ou aeróbico, tanto faz. Um exercício que o paciente gosta, ele pode estar fazendo. A Paty Amorim disse assim, eu achei interessante essa frase, Paty. Quando a boca cala, o corpo fala. É verdade. Começa na mente, no que o que não se fala e fica remoendo aquilo, né? E aquilo tem reflexos para o organismo. Exatamente. Vamos ver se tem mais perguntas, pessoal. Quanto tempo demora para tratar? Eu acho que eu não falei essa resposta. O tratamento é por toda a vida. Enquanto existirem os sintomas, a pessoa vai necessitar de tratamento. Não existe a cura em si de tratar e a pessoa ficar bem, tira o remédio e ficar bem para sempre. Então é difícil acontecer isso. Então a gente trata enquanto o paciente estiver vivo. Isso mesmo, Rafa. A dor, ela tem esse caráter migratório. O que é migratório? Que muda de lugar. Então, começa de um lado, no outro dia está na perna, no outro dia está nas costas, no outro dia volta para o braço. Isso é uma dor de característica migratória. Pessoas, uma coisa interessante aqui que vale a pena comentar, né? Pessoas que têm diagnóstico de depressão têm chances aumentadas de ter fibromialgia.
tá? Então, como se não bastasse ter uma doença, aumenta a chance de ter a segunda. E que quem tem a segunda tem a chance aumentada de ter a terceira. Então, pessoas com depressão têm maiores chances de ter fibromialgia. Pessoas que têm ansiedade têm maiores chances, estão mais propensas a desenvolver fibromialgia também. Tá ok? O que mais, gente, que vocês querem saber? Tem mais dúvidas? Podem ir mandando aí. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui no YouTube para ver se alguém tem dúvida no YouTube. Por aqui não também. Gente, eu falei no caso aí da duloxetina como tratamento, mas não precisa ser só ela, tá bom? Existem outras medicações também, outros antidepressivos que também tratam a fibromialgia. Então, não é só a duloxetina. Às vezes a pessoa tem fibromialgia, não se dá bem com essa medicação, a gente tem que trocar. E isso acontece bastante. E às vezes a pessoa tem boas respostas com outros antidepressivos também. Tá ok? Importante a gente falar isso. Vamos ver se o pessoal tem mais. A Raquel perguntando se embolia é migratória. Não. Pode acontecer. O que é embolia? É uma doença basicamente pulmonar. O que às vezes acontece, o que é embolia? Pode acontecer de um coágulo que se forma lá no pé, lá na perna, vir e vir parar no pulmão. E isso pode causar embolia. Se for nesse caso, ela é migratória, mas não é que a embolia começa lá embaixo e vem parar no pulmão. É um êmbolo que a gente chama, tá? É embolia pulmonar. A Ângela Maria está perguntando assim: a fibromialgia pode surgir a qualquer momento da vida? A fibromialgia pode surgir a qualquer momento da vida, mas principalmente em dois casos. Principalmente nos casos de mulheres jovens e mulheres na fase do climatério, mulheres que estão parando, que estão sendo menopausadas. Tá? Nos dois extremos, mulheres jovens e mulheres mais velhas aí, então nesses dois extremos a gente tem maior chance da mulher desenvolver fibromialgia. O Rafa pergunta aqui, existe alguma razão conhecida do porquê mulheres jovens e na menopausa tendem a ter mais fibromialgia? Não, Rafa, a gente não sabe por quê. Tá? A gente só sabe que acontece isso nessas fases. Quais os primeiros sinais da fibromialgia? Dor. A pessoa, quando vai procurar um médico para descobrir se é fibromialgia, é dor. É isso que leva uma pessoa a procurar. Então, se não tiver dor, a gente descarta a fibromialgia. Tem que ter dor, e é uma dor migratória. Muda de lugar. Deixa eu ver aqui. A Bruna Coerce, minha prima, está perguntando assim: boa noite. Gostaria de saber se uma criança pré-adolescente que é extremamente ansiosa, que não dorme, não come, fica nervoso no dia anterior a uma prova, por exemplo, é normal ou precisa ser tratado? Nesse caso, então, já precisa de tratamento. Por quê? Ele não dorme, não é normal, tá? Ele não come, isso também não é normal. Então ele está sofrendo aí provavelmente de uma ansiedade e precisa de tratamento, tá bom, Bruna?
Que mais, gente? Antes da gente finalizar essa live, tem alguém que tem mais perguntas? A Raquel disse uma coisa interessante, olha. Dor sempre tive, o duro é acreditarem. É verdade. Infelizmente, as pessoas que têm fibromialgia, elas não recebem a devida atenção para suas queixas, porque não aparece em exame nenhum. As pessoas acham que elas estão inventando essas dores, mas não. As dores existem, as dores estão lá, só que elas só têm origem na psique, na mente da pessoa, e isso repercute por todo o organismo, por todo o corpo. A doutora Daiane, minha linda, disse assim, ó: geralmente as pessoas que têm fibromialgia sofrem muito preconceito. Exatamente, é isso que eu acabei de comentar, sofrem preconceito, têm suas queixas desvalorizadas, não são ouvidas, e isso torna o diagnóstico e o tratamento muito mais difícil. Vamos ver aqui. Wesley. Wesley perguntando aqui sobre pessoas que têm crise de ansiedade e não admite, né? Então, eu falei bastante sobre isso na live de ontem. Se você dá uma olhadinha no meu canal no YouTube, /Dr. Pavel Oliveira, tem lá a live de ontem falando, Wesley, falando bastante sobre ansiedade, como esses casos podem ser ajudados, tá? Então, nesse caso, Wesley, precisa ser tratado a ansiedade. A ansiedade também pode piorar casos de fibromialgia. A Erivan, boa noite, Erivan, tudo bom? Seja bem-vinda. O difícil é assumir, né, Wesley? Exatamente, as próprias pessoas que sofrem de ansiedade têm preconceito com isso, infelizmente. A Raquel falando que é péssima para dormir e quer se ver livre da dor. Raquel, procure um tratamento médico com um psiquiatra, tá? Você tem dois problemas aí. O problema da ansiedade, provavelmente para dormir, e precisa ser tratado, e o caso da dor, que a gente precisa investigar a fibromialgia, tá? Procure um médico para ver melhor isso. Gente, já passamos do nosso horário aqui por hoje. Agradeço a participação de todos vocês. Foi muito boa a live de hoje, bastante dúvida. Espero que vocês participem cada vez mais. Amanhã tem live de novo, tá? Espero vocês aqui. Amanhã eu vou tentar fazer essa live de novo no mesmo horário, 8h15, 20h15, tá ok? Gente, por hoje é isso. Um abraço para todos vocês. Bora lá, viver a vida e ser feliz. Um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau.